Olá, eu sou o Túlio Faria do DevPlano e hoje a gente vai começar uma série de vídeos sobre Node.js. Então você vai primeiro dar os seus primeiros passos aí no Node.js ou Node.js e a gente vai criar algumas coisas bastante interessantes aí para vocês começarem a colocar a mão na massa, beleza? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir em node.js.org. Aqui eu não vou fazer porque é muito baseado na plataforma, tá? Então, se você estiver usando o Windows, é bem simples de fazer. No Linux também é bem simples. No macOS também é bem simples de fazer, tá? Então, aqui eu por enquanto eu vou pular essa parte. E o que é importante pra gente aí? Que vocês consigam, pelo menos, fazer o seguinte. Escrever npm "-v" no console, ali no shell, né? E deve sair a versão aí do Node Package Manager, que é o gerenciador de pacotes do Node. E se a gente colocar Node-v, também a versão do Node que a gente está usando. No meu caso aqui eu estou usando a 3.6 para o NPM e a 5.6 para o Node, tá bom? Bom, se isso acontecer, se sair aqui a versão, é porque tanto o NPM quanto o Node, eles estão no path do seu sistema, então você consegue executá-los diretamente. Tá? Então, se ele não estiver no path do seu sistema, também recomendo que vocês coloquem, tá? Então é só colocar a pasta de instalação do Node no path, que já vai resolver essa questão aí, tá bom? Bom, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, eu vou criar um arquivo novo aqui dentro. Eu tenho uma pasta vazia, vou criar um arquivo novo aqui dentro. E eu vou fazer o seguinte. O Node, ele é JavaScript, né? Então eu posso criar uma variável. E eu vou importar um módulo aqui do Node. Tá? Então o que acontece? O módulo HTTP, ele permite que a gente faça ou manipule requisições HTTP. Tá? Então, ele é bastante interessante. Se vocês derem uma olhada nos vídeos anteriores e da série anterior, né, que é o Web Basics, onde a gente fala bastante de back-end, de front-end, etc. Lá a gente fala que o protocolo é o HTTP. Então, aqui no Node a gente já tem um módulo específico para HTTP. Então, para a gente gerenciar ou manipular o protocolo HTTP. Tá? Bem legal aí também. E o que a gente vai fazer? HTTP. A gente vai criar um servidorzinho. Vamos criar create server function hack-ras. Se vocês assistiram os vídeos da série sobre back-end e front-end, vocês devem lembrar que a gente tem o request e o response, né? Então, sempre o front-end faz um request para o back-end e o back-end devolve o response para o front-end, tá? Então, aqui é como que a gente vai realmente efetivar ou receber esse request e responder esse response. Então, por exemplo, tudo que entrar aqui no meu servidor, digamos assim, eu vou devolver. Vou fazer um rest.end. Vamos pôr só devplano aqui. devplano.com. Um texto, tá? Então, o que acontece? Eu dei um require aqui no módulo HTTP, depois a gente vai ter um vídeo só falando sobre módulos. Então eu dei um require nele aqui e criei, né, um servidor baseado nesse módulo. Né? Então peguei um módulo e chamei um método, uma função que tem dentro dele, chamado createServer, passando um function que recebe duas variáveis, uma request e uma response. E quando isso acontece, o response vai ser enviado como devplano. Uma coisa interessante de se notar aqui também é que essa parte é uma função anônima, né? Então, e ela é executada de forma assíncrona. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o servidor ele vai ficar ouvindo uma porta, mas ele só vai executar isso daqui quando um evento acontecer. Então, quando algum cliente, alguma tecnologia de front-end ali, ou um browser, etc., fizer uma requisição aqui para esse servidor. Tá? Então, qual que é a vantagem disso? A gente fala que isso é non-blocking, né? Então, ele não fica esperando chegar uma requisição. Quando um evento de requisição chegar, ele executa esse pedaço, esse trecho de código. Tá? E aí aqui faltou uma coisinha só. Então, depois de eu criar o meu servidor, eu preciso
ouvir essa porta. Quando a gente fala de rede, de portas e de socket, etc., que é o caso que acontece aqui, a gente ouve uma porta, né? Por que isso acontece? Se você imaginar a sua máquina, né, então o seu computador aí, a gente tem várias conexões acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Então, como que a gente poderia fazer isso? Né? Então, a gente tem, só por curiosidade, né, a gente tem um IP, um endereço IP na sua máquina, e a gente tem vários serviços saindo e trocando informações com esse IP. Né? Então, a gente tem várias coisas, digamos assim, várias conexões chegando nesse IP. E como que a gente diferencia um serviço de outro? Como que a gente diferencia quem que vai receber essa requisição ou não? É através das portas. Tá? Então a porta diferencia quem vai receber essa solicitação dentro da máquina. Tá? Então é isso que permitiu a gente fazer máquinas cada vez mais multiuso. Né? Então você pode abrir, por exemplo, seu Skype, que é um programa que usa muita rede, e seu navegador, porque eles vão usar portas diferentes. É lógico que eles usam um pouquinho diferente ali, tá? Eles usam como cliente, tá? Então eles usam como cliente, mas eles também precisam utilizar uma porta de saída, tá? Mas isso aqui explica, por exemplo, quando a gente contrata uma hospedagem, por exemplo, e você tem tudo na hospedagem, e-mail, tem um servidor HTTPD, aí o e-mail, dependendo, pode ser na 465, HTTP na porta 80. Então a gente tem vários, SSH na 22, se não me engano, FTP 21. Então assim, a gente tem vários serviços rodando na mesma máquina, tá? Então a porta é uma forma da gente permitir isso, né? Permitir que uma única máquina tenha mais de um serviço. Então vou salvar esse arquivo, server.js. Olha lá, então, só relembrando, importei o HTTP para poder utilizar o protocolo HTTP, criei um servidor, passei uma função anônima para ser executada só quando eu receber uma requisição. Quando eu receber uma requisição, o meu resultado, né, o meu response para o cliente vai ser uma string devplan e eu vou usar a porta 3000 para ouvir aí as requisições, né, para ficar esperando requisições. O que a gente faz agora? Eu vou abrir aqui o prompt de comando, né, o shell, se você estiver no Linux ou no Mac, e eu vou fazer o seguinte, node server.js. Então aqui ele já está startado. O que eu vou fazer? Vou pegar o navegador e vou colocar localhost 3000. E olha lá que legal, ele já respondeu com devplano.com. Tá? Então, o que é bacana aqui no Node, sem importar a biblioteca de terceiro, tá? Então o HTTP é um módulo nativo, tá? Então é um módulo que faz parte do core do Node. E eu não precisei importar mais nada, só com o HTTP eu já consegui resolver tudo, já consegui criar aqui um servidorzinho web. O que a gente pode fazer a mais aqui? Eu poderia fazer o seguinte, então eu poderia pegar, por exemplo, um módulo que lida com o file system, então fs aqui, e eu consigo importar vamos colocar aqui contents.html. Então o que eu estou fazendo? Estou importando aqui o file system para eu conseguir manipular arquivos em disco. Criei uma variável contents e eu estou usando o fs.readFileSync. Então o que acontece? Não é muito legal, tá, a gente usar o sync, mas aqui só pelo propósito de ilustração para vocês eu estou usando, tá? Então a gente não tem que fazer isso aqui de forma assíncrona. Então, quando a gente passar nessa linha, a variável contents já vai ter o conteúdo desse arquivo. E o que acontece? Quando a gente abrir aqui, ou executar, ou fazer requisição, aliás, eu vou enviar esse contents para lá. Então, eu vou comentar esse cara aqui. Olha, então, contents. E aí, o que eu tenho que fazer? Criar um arquivo novo aqui, chamado contents.html. Vou fazer um HTMLzinho básico aqui. Só para a gente
só para a gente ilustrar rapidinho. Tá, aqui tá faltando várias coisas aqui, mas é só para a gente ilustrar. Tá, então estou passando o contents para cá. E o que eu vou fazer? Vou abrir meu shell aqui de novo, Ctrl C para parar o servidor e vou executar node server novamente. Vou aqui no localhost, F5, e olha lá, eu tenho o meu HTML aqui dentro, do jeito que eu criei. Tá? É lógico, pessoal, que para criar uma aplicação mais avançada, a gente vai usar alguns módulos ali de terceiros para que esse processo todo aqui fique um pouco mais fácil, tá? Então ele fica um pouco mais até mesmo robusto, tá? Mas esse é o básico aí de um começo com o Node, tá? Então, nos próximos vídeos a gente vai explorar um pouquinho mais aí do Node, um pouquinho mais dessa parte assíncrona, etc. E construir realmente uma aplicação utilizando o Node, tá bom? Bom, pessoal, por esse vídeo é isso mesmo. Deixe seu comentário, o que vocês acharam, se está muito rápido, se está muito devagar. Não esquece de inscrever no canal aqui no YouTube. E também curta a gente lá no Facebook, porque está muito bacana, a gente também está postando por lá. E siga a gente então em todos os lugares aí. Eu fico aguardando você aqui, tá? Então entre no devplano.com também, deixe seu e-mail lá que a gente manda sempre as novidades para vocês, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo, até lá!